defensores do Brasil, verde e amarelo, com orgulho sou assim. Eu vim de graça, por amor à pátria, com a direita o Brasil avança. Se a árvore está envenenada, os frutos estão envenenados. Ora, minha gente, eu quero fazer um apelo à população, eu quero fazer um apelo aos senhores e senadoras, senhoras e senadoras, senhores senadores. O Código de Ética da Magistratura é claro ao estabelecer no artigo 1º que o juiz deve primar pela imparcialidade. O artigo 8º fala, o juiz deve estar a uma distância equivalente entre as partes. O artigo 9º fala, o magistrado tem que dispensar às partes igualdade de tratamento. Ora, eu não poderia me furtar, me omitir, porque seria um comportamento conivente com aquilo que muitos brasileiros querem. Mas eu não sairia daqui com minha consciência tranquila se eu não propusesse, como estou propondo e requerendo, uma comissão parlamentar de inquérito para apurar a quebra do princípio da imparcialidade do ex-juiz Sérgio Moro, quando presidiu várias ações penais. E aqui eu estou preservando e não estou defendendo liberação ou não, porque compete ao Supremo assim fazer. O objetivo de uma CPI, conforme determina o artigo 58, parágrafo 3º, é apenas apurar, lançar luz sobre os fatos, coletar provas de natureza objetiva e subjetiva, para aí sim, configurado qualquer transgressão, ser remetido ao titular da ação penal, que é a teor do artigo 129.1 da Constituição Federal, é o Ministério Público. O regimento interno desse Senado regula a tramitação da CPI no artigo 145 a 153. Eu não posso, senhores senadores e senhoras senadoras, me omitir diante de tamanha violação que foi o que está sendo veiculado pela imprensa nacional e internacional. Eu não posso me furtar, porque, como muito bem disse Martin Luther King, o que mais assusta não é a ousadia dos ruins, mas é a covardia dos bons. Mesmo que eu seja julgado pela população, mesmo que eu seja julgado pelos colegas senadores e senadoras, eu quero deixar claro que quando no futuro distante alguém for pesquisar e verificar tamanha violação, tanto dos tratados e convenções internacionais dos quais o Brasil é signatário, como da Constituição Federal, que é a espinha dorsal de uma democracia, como do Código de Processo Penal, que tem como um dos princípios a isonomia entre as partes. Quando analisar o Código de Ética da Magistratura, eu não quero fazer parte de 81 senadores que se acovardaram. E aqui, para finalizar, senhor presidente, eu quero citar o que Otelo muito bem disse, Otelo de Shakespeare, quando perguntarem de mim, falem de mim como sou, não amenizem nada, tampouco aumentem a culpa, mas falem daquele que não se acovardou, não se intimidou, não se deixou levar por um populismo extremado, pelo ódio, pelo rancor, pela perseguição pessoal, mas que lutou e vai continuar lutando para que se mantenha o verdadeiro Estado Democrático de Direito, para o fortalecimento das instituições, da magistratura, do Ministério Público, da OAB. Mas eu não sairia daqui com a minha consciência tranquila se eu, diante de tamanha gravidade que está sendo veiculado pelo site de Intercept, eu não requeresse, como agora estou requerendo, a instauração de uma CPI para apurar a quebra do princípio da imparcialidade
Nós temos que dar uma resposta, não como caça às bruxas, mas como apuração de um fato que viola a democracia, que viola o verdadeiro Estado democrático de direito. Nós temos que entender, e a população tem que saber, que não se trata, não estou entrando no mérito de nenhuma condenação e nem pleiteando liberação de ninguém, apenas primando para que se obedeça à Constituição Federal, que é a espinha dorsal de nossa democracia, para que se fortaleça as instituições, para que se garanta a todo mundo tratamento igualitário, com contraditório e ampla defesa. Nós temos que ter isso, porque essa é, dentro da relação juiz, autor e réu, esse tratamento. Jamais um magistrado pode dar prioridade àquele que é o titular da ação penal, que tem um interesse em 100% de uma condenação, se ele não oportunizar o mesmo tratamento para a defesa. Eu não poderia sair daqui com a minha consciência tranquila. E peço aos colegas que não se sintam ofendidos ou intimidados ou, de qualquer forma, melindrados com esse meu requerimento. Mas faço um apelo para a sua consciência. A consciência para defender, não objetivando reeleição, ou se isso vai ter um passivo ou ativo político, mas para defender um momento agora, que é defender um verdadeiro Estado democrático do direito, uma Constituição Federal que garante a todos o contraditório e ampla defesa, a preservação do princípio da isonomia. Eu não sairia daqui, dessa tribuna, com minha consciência tranquila, se eu não protocolasse esse requerimento de instauração da CPI para apurar a possível quebra do princípio da imparcialidade. Faço um apelo aos colegas. Eu sei que coletar 27 assinaturas não será fácil, mas, ao menos, eu estou tentando. Eu estou colocando a digital, sendo uma medida impopular, correndo o risco de ser julgado, execrado pelos meus pares e pela população inclusive do meu estado, pela população brasileira. Mas eu, como professor de direito, há 20 anos, eu não posso me calar, me omitir, porque eu aprendi que a omissão é penalmente relevante quando a gente tenha por lei obrigação de proteção, vigilância e cuidado. E a função do parlamentar é essa, é estar aqui, às vezes tendo uma postura impopular, às vezes não falando aquilo que a população quer ouvir, mas eu tenho que estar em paz com minha consciência. E não tem nenhuma lei, seja a Constituição, seja a lei ordinária, que possa ser sedimentada se não for em cima de um comportamento ético. E a quebra do princípio da imparcialidade, ela viola os tratados internacionais, a Declaração Universal de Direitos Humanos, o Pacto de São José da Costa Rica, a Constituição Federal, o Código de Processo Penal, a Lei Orgânica da Magistratura, o Código de Ética, mas, acima de tudo, viola um comportamento ético, um comportamento moral. Eu peço que os colegas senadores pensem nisso, não pensem só no voto, pensem que é nosso dever defender a Constituição da República Federativa do Brasil. Muito obrigado. Defender a Constituição da República Federativa do Brasil. Muito obrigado. Um forte abraço!